ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Louvado seja o nome do Senhor em todo o tempo. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Então, vou iniciar, amados, falando um pouco sobre essa carta, sobre essa epístola de Coríntios. Paulo, ele é reconhecido como autor desta carta. Quem estava aqui no CETEB até ouviu acerca disso, que a autoria de Paulo são de 13 epístolas, né? Dentro de todas as cartas que foram ali escritas, a autoria de Paulo são de 13 delas, e uma delas se refere a Coríntios. Então, Paulo, ele é reconhecido como autor desta carta, tanto pelos pais da igreja, como pela própria referência que nós temos na palavra. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, e também em 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 21, que tem a menção ali, que o apóstolo Paulo, ele escreveu, então fica evidente a sua autoria. Essa carta, ela foi escrita 55 depois de Cristo, perto do fim dos 3 anos de permanência de Paulo em Éfeso. Então, Paulo estava em Éfeso, já finalizando o tempo ali, e ele escreve essa carta aos Coríntios. A gente tem essa referência lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, do versículo 5 ao 9, e também em Atos, no capítulo 20, no versículo 31. Quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios, ele tem em mente tratar 2 assuntos, ele tem em mente 2 objetivos: tratar dos sérios problemas e pecados da igreja de Corinto, bem também como aconselhar e doutrinar os cristãos sobre variados assuntos que eles tinham encaminhado por escrito. A gente tem até algumas referências lá em Atos, que alguns irmãos, quando foi visitar a Paulo, mencionou o que estava acontecendo em Corinto. Então, mediante também essa informação, Paulo, ele escreve orientando aqueles cristãos ali daquela comunidade. Estima-se que nos dias de Paulo, e agora eu vou falar um pouquinho da cidade, de Corinto, como alguns aspectos relacionados a ela. Estima-se que nos dias de Paulo, Corinto tinha uma população de cerca, mais ou menos, de 250 mil cidadãos livres e 400 mil escravos, mais ou menos, assim, por alto. Sobre vários aspectos, era a cidade principal da Grécia. Na realidade, Corinto era um porto, onde os viajantes, eles levavam ali as suas mercadorias, haviam essas trocas. Então, a gente percebe nos estudos que Corinto era uma cidade portuária e que haviam pessoas também de outras regiões. Era muito frequente ali naquele lugar. Então, em relação à cultura, os seus habitantes, e fiquem atentos a essa parte, os seus habitantes interessavam-se pela filosofia grega e eles tinham a sabedoria na sua maior autoestima, na sua maior estima. Ou seja, eles valorizavam essa filosofia grega, valorizavam esse conhecimento, isso de uma forma cultural, era o que tinha ali, o que acontecia ali em Corinto. Então, eles se interessavam pela filosofia grega e tinham a sabedoria na mais alta estima, era algo que eles valorizavam. E na religião, como é que era a religião ali de Corinto? Havia pelo menos 12 templos dedicados
a outros deuses, né? Não se sabe se todos esses templos eles estavam em funcionamento nesse período que Paulo escreve aos Coríntios. Mas nós sabemos que um deles era dedicado a Afrodite, considerada a deusa do amor, cujo adoradores praticavam a prostituição religiosa. Corinto era uma cidade comercial, né? Como eu falei, passavam várias pessoas de outros lugares. E, infelizmente, um lugar de muita imoralidade. Quando a gente fala acerca do cultural, havia ali esse templo dedicado a Afrodite, havia ali prostituição religiosa e muita imoralidade. Se nós fôssemos pegar toda a carta de Coríntios, nós vamos ver o apóstolo Paulo dando a instrução a eles, que gostaria de falar com eles como maduros, isso direcionado aos cristãos, aqueles que tinham se convertido. Mas olha o problema que tinha se instalado naquela comunidade. Haviam dissensões, e as dissensões demonstram falta de espiritualidade. Então o apóstolo Paulo diz, eu gostaria de falar com vocês trazer para vocês alimento sólido, falar de maduros, mas maduros vocês não são, vocês são imaturos, e estão com facções, estão com divisões dentro da comunidade, dentro da igreja, dizendo que uns são de Paulo, outros são de Cefas, outros são de Apolo. É interessante, irmãos, que a gente conhece bastante esse texto. Um texto que é estudado, um texto que é pregado no capítulo 3. Mas se nós formos ver no capítulo 1, a partir do versículo 10, Paulo já está falando para essa comunidade, para Corinto, para que eles caminhassem em unidade. Ali já há uma demonstração das divisões que estavam ali ocorrendo. É bem conhecido de nós no capítulo 3, mas aqui no capítulo 1, no versículo 10, Paulo já está exortando aquela igreja a ter a unidade, porque nós sabemos que um planta, o outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Nós somos todos instrumento nas mãos dele, dependente deles. Então, isso é uma das coisas que Paulo ele fala que nós devemos também entender, né? Que nós somos templo do Espírito Santo. Ele fala a respeito disso, melhor assim dizendo, que nós somos templo do Espírito Santo. Então, mais ou menos esses problemas que estavam acontecendo ali na igreja. E no capítulo 2, Paulo, ele vai relatando o seguinte, eu li o versículo 9, mas se vocês fossem voltar a partir do versículo 1, Paulo ele vai dizendo sobre o teor da sua pregação. Paulo ele vai dizendo, eu queria que você prestasse muita atenção, por gentileza, que a pregação dele não consiste numa linguagem de sabedoria e de conhecimento que ele já tinha adquirido ao longo dos anos que ele estava ali caminhando como uma pessoa, como conhecimento que nós vamos ver, que ele estudou com Gamaliel, era um homem inteligente, era um homem que conhecia a lei. Ele vai dizendo a partir do versículo 1 do capítulo 2 de 1 Coríntios, que ele não vem diante deles com palavras de persuasão humana. Ele não vem diante deles com uma eloquência ou confiando naquilo que ele já tinha. Mas Paulo, ele vai dizendo, eu vou diante de vocês, Coríntios, falando do Cristo crucificado, falando de uma sabedoria que não está voltada para uma filosofia grega e para o conhecimento que vocês já têm, mas do conhecimento de Deus pelo poder do Espírito Santo. Paulo vai dizendo, expomos sabedoria entre os experimentados,
Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus. No versículo 4, ele vai dizer: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Amados, esse é o evangelho genuíno que nós pregamos, que Cristo, ele nasceu, ele é o verbo encarnado, ele morreu, morte de cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele retornou ao Pai, e é através dele que nós estamos aqui, pela sua graça que é manifesta pelo sacrifício de Jesus. Então eu vejo que o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência, ele teve um encontro genuíno com Jesus, e a partir daquele momento, a sua vida, ela foi mudada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E infelizmente hoje, nós vemos muitos pregadores no YouTube e até em algumas denominações, usando de artifícios, usando de linguagens para prender o povo, agindo com o seu próprio braço. Mas olha aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Ele prega a palavra da verdade, ele prega Cristo crucificado, ele não está apoiado em sabedoria humana, ele está apoiado na sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. E é essa pregação, é esse o evangelho que nós ministramos neste lugar, aleluia, porque o convencimento não vem pela forma bonita que eu falo, o convencimento não vem, lemanda rabachobe de calamandasse, pelos meus anos de estudo. Isso eu não estou falando só de mim, porque eu prego ou dou aula, mas de uma forma geral, amados irmãos, de quem é mestre, ou de quem é pastor, ou de quem ministra, não é apoiado nisso, mas no poder que vem de Deus, da sabedoria que vem de Deus. Veja bem, é importantíssimo sim estudarmos, por isso que nós estamos aqui, estudando o CETEB, estamos na Escola de Profetas, estamos no AS, você está fazendo o seu devocional na sua casa, você está lendo, você está meditando, você está lendo o livro, isso é importante, estudar, lemanda raba subir. Mas a nossa confiança e o nosso apoio não está nisso, entende? Mas sim na dependência do Espírito Santo de Deus. Aleluia, o lugar de Deus nunca pode ser tirado, porque o homem e a mulher não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Aleluia, a sabedoria vem dele, a capacitação vem dele, a instrução vem dele. E se nessa manhã você tem falta de sabedoria e diz: Deus, mas eu não sei como falar, eu não sei, Senhor Jesus, como ministrar. O Espírito Santo é aquele que nos capacita. Peça a Deus: capacita-me, Senhor. Capacita, ele baixou, rebandarabachai. Capacita-me, Senhor. Nós lemos aqui que quando nós vamos fazer a leitura da Bíblia, nós lemos com o autor, porque os autores que nós vemos na Bíblia foram vários autores, mais ou menos 40 autores por aí, de diferentes localidades, mas foi inspirado por Deus. Então nós entendemos que a autoria é de Deus, da Bíblia. Deus é o autor da Bíblia. E nós precisamos
ler a Bíblia com esse autor. Aleluia. Nós temos livre acesso. E nós podemos dizer, Espírito Santo, abre meu entendimento. Espírito Santo, me dá sabedoria. Você vai ler, você vai meditar, você vai buscar, como nós estamos fazendo, no sentido de se aprofundar. Eu não estou tirando isso, não. Eu quero deixar bem claro. Mas nós precisamos continuar a cada dia na dependência do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele quem realiza, é Ele quem convence, é Ele que pode trazer uma palavra que vai tocar o seu coração. O homem e a mulher aqui não têm esse poder de saber como você está, como você entrou aqui nessa manhã, quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades, quais são as suas dúvidas, quais são as suas indignações. O homem e a mulher não pode sequer alcançar nem um pouquinho, mas o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, o Espírito que é poder, o Espírito que é fogo, o Espírito que é verdade, que está aqui, Ele conhece, aleluia. Ele conhece, Ele sabe, le mandarabachou me dasse. E Ele cuida, e Ele cuida, e Ele cuida. O caráter da pregação de Paulo não eram em palavras persuasivas, mas em poder e no Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pregou em demonstração do Espírito e poder. Paulo anunciou a eles o Cristo que padeceu, que foi crucificado. O nome do Senhor. Eu achei muito interessante. Eu estava lendo um livro esses dias. Procuram-se pregadores como Paulo. E o autor, cada autor, ele tem uma certa característica quando ele apresenta, né, no livro. E aí ele colocou o apóstolo Paulo relatando como um currículo vitae, né, falando como que seria o currículo dele nesses dias, de tantas coisas que ele possuía. Eu não vou colocar da forma que ele colocou, e conforme a leitura que nós vamos fazendo, a gente vê até de uma forma certa engraçada que ele coloca, mas relatando algumas coisas acerca do apóstolo Paulo. E eu quero dividir com você nessa manhã. Ele dizia assim, o autor apresenta um currículo vitae de Paulo. Israelita da tribo de Benjamim. A gente tem essa referência lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 1, e também em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 5. Ele nasceu na província da Cilícia, em uma cidade tipicamente grega. Ele foi criado, conforme eu falei, aos pés de Gamaliel e instruído conforme a lei. Então, Paulo, ele conhecia a lei, o Paulo conhecia a Torá. A gente tem essa referência em Atos, no capítulo 22, no versículo 3. Homem judeu, cidadão de Tarso, Atos, capítulo 21, versículo 39. E também cidadão romano de nascimento, Atos, capítulo 22, versículo 25 ao 28. Esse benefício de cidadão romano, o que entende-se dos estudiosos, é que ele herdara esse benefício do seu pai, que possivelmente tenha recebido essa cidadania por ter realizado algo assim relevante, algo importante de um serviço ao governo romano. Então ele foi e ganhou esse privilégio, esse benefício, melhor dizendo, de ser cidadão romano. A sua autoridade apostólica não se baseava em convenções ou padrões
humanos, mas como servo do Senhor Jesus Cristo. É interessante, amados, se a gente fosse atualizar, Paulo teria graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e por aí vai. Seria aquele cara que tinha bastante conhecimento. Só que quando ele tem um encontro com Cristo, a sua vida ela é transformada e ele declara que ele considerou todas as coisas como esterco, como nada, porque ele recebeu ali a excelência da glória, da revelação, da manifestação do poder de Deus. Ele sofreu, ele padeceu, como a palavra diz, que nós vamos participar dos sofrimentos de Cristo, mas também nós nos gloriaremos nele. Então Paulo, ele padeceu, Paulo foi açoitado, como nós conhecemos, sabemos. Paulo, ele sofreu grandemente. Por 3 vezes ele orou ao Senhor, pedindo que fosse retirado aquele espinho na carne. Alguns estudiosos falam que era uma enfermidade no estômago. Nós não sabemos ao certo o que era, mas ele clamou ao Senhor pedindo que aquele espinho da carne fosse retirado. Mas o Senhor respondeu a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é porque Deus não tirou o espinho na carne dele, ele parou de adorar, ele parou de fazer a obra do Senhor, mas ele continuou, aleluia. Ele considerou, vamos dizer assim, atualizando para os dias de hoje, o diploma dele, o que ele tinha como esterco, como nada, porque ele tinha a sabedoria de Deus. Eu não sei se você está compreendendo, eu não sei se você está alcançando, aleluia, porque o carnal, ele não pode compreender as coisas espirituais, mas o espiritual, ele discerne tudo. Deus está falando conosco, igreja. Sai do raso, para de confiar na força do seu braço, para de confiar no seu diploma, na sua intelectualidade, na sua eloquência, o que eu sei, o que eu estudei. Amado irmão, amada irmã, aleluia, oh aleluia. A sabedoria de Deus é maior que todas essas coisas. E não é só a sabedoria dele. Aleluia! É a presença dele. É o ministrar dele nas nossas vidas. É o manifestar da glória deles. Sai do raso. Sai do raso, igreja do Senhor. Águas profundas para nós mergulharmos na presença de Deus, aleluia, e ter a revelação dos seus mistérios. A maior revelação ele nos deu é a palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor ele fala, vem mais profundo, mais profundo. Fundo é lugar, amados, de comunhão. Fundo é lugar onde a minha vontade não vai reinar, mas a vontade do meu Pai, a vontade do Senhor, aleluia. Quando nós mergulhamos na presença do Senhor, aleluia, e vemos essa manifestação, é o lugar onde as dúvidas são dissipadas, é um lugar de refrigério, é um lugar de amadurecimento, de fortalecimento, de coisas inexplicáveis que nós vivemos na presença dEle. E está disponível para cada um de nós. Mas muitas das vezes, nós queremos ficar o quê? O raso, onde é cômodo. Mas o Senhor, Ele sempre nos chama para a transformação, para a mudança, para coisas novas. Quem está entendendo, diga um amém. Quem está entendendo que o Espírito Santo de Deus está falando, dá um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você não está entendendo que o Espírito Santo
abra o seu entendimento. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo, ele declarou até que nada mais importa. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Perdeu a sua vida. Aquele que perde a sua vida, ganha-la-á. Mas aquele que ganha vai perder. Então se liga, amada igreja, no que o Espírito Santo está falando, está ministrando nessa manhã. Aleluia. Ele teve acesso a revelações profundas e experiências marcantes na sua caminhada. O que esse capítulo ele quer dizer? E o versículo 9 que nós lemos, dentro do contexto. Aqueles que recebem a doutrina de Cristo como divina e, havendo sido iluminados pelo Espírito Santo, a observam bem e não somente veem a clara história de Cristo crucificado, como também os profundos e admiráveis desígnios de sabedoria divina. Porque nós vemos no versículo 10, no 9 nós lemos, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O versículo 10 diz, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Que nós nos conhecemos, mas as coisas de Deus é o Espírito Santo que conhece, que perscruta a mente de Deus e que traz a revelação da palavra. Então, a revelação, essa sabedoria divina é acerca da verdade do Evangelho, que Cristo, ele morreu, que Cristo foi crucificado por amor a nós, em obediência a Deus e por amor à humanidade. Então, é algo que nós devemos valorizar, e nós vemos na carta do apóstolo Paulo, não só quando ele escreve aos Coríntios, que é interessante, mas também quando ele escreve aos Colossenses, que essa sabedoria divina é o mistério, manifestado aos santos. Está lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 26. Que diz assim, não fugiu da Bíblia não, está aqui, até marquei, mas saiu, 1:26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, ainda que anteriormente, escondido do mundo pagão, foi somente mostrados em tipificações obscuras e profecias distantes, mas agora é revelado e dado a conhecer pelo Espírito de Deus. É isso que Paulo estava falando ali naquela época e que é conhecido também de nós, que fomos alcançados por essa graça, que estamos aqui para adorar, para estar cada dia mais em comunhão com o Senhor e que já o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida. E uma vez que nós reconhecemos, o Espírito Santo, ele habita em nós. Essa é a pregação, essa é a nossa pregação. Evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Essa é a mensagem que traz esse capítulo. Nós sabemos que muitas interpretações, elas são dadas em relação a esse versículo 9, nem olhos viram, até mesmo de uma forma escatológica, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas eu apresentei nessa manhã, pela graça e misericórdia do Senhor, o contexto que o apóstolo Paulo, onde está inserido esse versículo. E também tem um ponto importante. Como eu falei, Paulo, ele conhecia a Torá. Paulo, ele conhecia a lei. Então, muitos estudiosos,
eles se referem também a que ele tenha dito isso, que ele fala, como está escrito, numa referência que está lá em Isaías, no capítulo 64, no versículo 4, que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Esse é o nosso Deus. Nós vemos que a Bíblia, né, ela se complementa, a palavra, ela se renova cada dia, a palavra, ela é viva. Então eu entendo também, irmãos, que essa palavra é uma palavra de esperança para nós. Nós sabemos que o melhor já nos foi dado. Quem é? Jesus Cristo. É o melhor. Mas nós cremos pela nossa fé que quando nós oramos, Deus ouve a nossa oração. E que Deus tem coisas tremendas, maravilhosas, preparada para nós. Que Deus tem um propósito estabelecido nas nossas vidas e que nós devemos perseverar nessa caminhada, porque o Senhor, Ele sempre prepara o melhor para nós. A sua palavra diz que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, os seus caminhos, eles são profundos, mas o que é real é que a vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que nós como igreja, nós como servos e servas do Senhor Jesus Cristo, que era assim como que o apóstolo Paulo se apresentava, se nós vamos ver no início da carta. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Não era Paulo o eloquente, não era o Paulo eu sei de tudo, era o Paulo servo do Senhor Jesus Cristo. Porque em toda a sua caminhada, ele estava declarando que a dependência dele estava no Senhor. E não pode ser diferente também nas nossas vidas. A nossa dependência precisa estar no Senhor da glória, no Senhor que tem todo o poder. Que o Espírito Santo de Deus possa te iluminar cada vez mais, que essa palavra, ela brote, ela germine, que traga um entendimento e que busquemos essa sabedoria. Às vezes o pregador ele tem dificuldade até de passar. Há uma plenitude, irmãos. Há algo maravilhoso em Deus que muitas das vezes a gente não consegue expressar em palavras. É só vivendo, mas que está disponível para cada um de nós. Para cada um de nós. E se você quiser, você pode receber dessa sabedoria de Deus na sua vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé e a fechar os seus olhos e já adorar o nome do Senhor, a engrandecer o nome do Senhor e a dizer: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu sabes o meu levantar e o meu deitar, Tu conheces, Senhor, todos os meus caminhos, ó Deus. E eu sei, Senhor, que Tu tens o melhor, mas muitas das vezes eu quero, Senhor, fazer a minha vontade, Senhor. Mas eu quero nessa manhã, Deus, declarar que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se estabeleça na minha vida. Aleluia. Que você possa, diante do Senhor, falar com o Senhor: Senhor, eu não quero viver os meus sonhos, eu quero viver os Teus sonhos. Eu quero viver os Teus projetos. Eu não quero confiar na força do meu braço. Eu não quero confiar, Senhor, no intelecto. Eu não quero confiar no conhecimento adquirido até o dia de hoje, até mesmo através da vivência dos anos. Mas eu quero confiar em Ti. Na sabedoria, Senhor Jesus, que não é corruptível. Na sabedoria que é perfeita. Na sabedoria que, Senhor, dá a paz, que traz a paz. Oh, aleluia. Feche seus olhos, estenda as suas mãos em direção aos céus. Aleluia. Oh, aleluia. A palavra de Deus nos diz que até o desejo de adorar vem do Senhor. E eu quero te convidar, amada igreja, a abrir os seus lábios e adorar esse Deus. Adorar esse Deus que tudo fez.
que tudo formou, adorar esse Deus que nos concede essa sabedoria, que nos dá condições de caminhar, que nos deu a oportunidade de conhecer esse Evangelho. Oh, aleluia, Senhor. Senhor, eu quero te adorar, meu amor. Nós queremos te adorar, Senhor, nós queremos te adorar. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória, por amor a Deus, da sua benignidade. Não a nós, Senhor, não é, Senhor Jesus, no nome de Paulo, não é, Senhor, no nome, Senhor, de homens e de mulheres, mas é no nome do Senhor Jesus Cristo, é no nome do nosso Deus, digno de adoração, digno de louvor, digno do nosso aplauso, digno da nossa confiança, digno da nossa entrega. Só tu és digno, Senhor. Nós queremos te adorar, nós queremos te adorar, Senhor, porque, ó Deus, longe de ti não há vida, longe de ti, Senhor Jesus, nós não conseguimos, ó Deus, viver, porque só na tua presença a plenitude de alegria, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Toda capacitação vem do Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito de vida, é o Senhor que convence, é o Senhor que convence. Nenhuma lágrima que cai dos nossos olhos, Senhor, é poder humano, é persuasão humana, mas é poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo Consolador, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, toca em corações, Espírito Santo, Deus, todo bloqueio da mente, em nome de Jesus, vai sendo retirado. Todos os tampões do ouvido, em nome de Jesus. Oh, que se abram os ouvidos, para ouvir a sua instrução, Senhor. A tua palavra diz, ó Deus, que quando eu me desviar para a direita ou para a esquerda, eu ouvirei uma voz atrás de mim dizendo: este é o caminho, andai por ele.
existe alguém nessa manhã que quer se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo, que se afastou dos caminhos, se desviou, se alguém, levante suas mãos ou venha até aqui na frente, nós vamos orar por você. Aleluia. Ou se alguém entre nós que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que deseja entregar a sua vida ao Senhor, você possa levantar as suas mãos, nós vamos estar orando por você. Mas se não há ninguém nessa manhã, eu senti do Espírito Santo que deveria fazer o apelo. E como eu falei, está escrito na palavra, é o Espírito Santo que convence. Não desperdice essa oportunidade. O Senhor Deus é um Deus que nos dá oportunidade, mas nós não temos controle de absolutamente nada. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Que o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo esteja conosco na nossa volta para casa, na nossa volta para a nossa família. Que o Senhor venha guiar os nossos passos até a nossa ida e até a nossa volta para a sua casa às 7 horas para o adorar. Que o Espírito Santo seja com cada um que está aqui. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre nós. Que Ele nos dê a paz, que Ele nos dê a felicidade, que Ele nos dê o amor no Teu Espírito Santo. Que o Senhor seja conosco de agora até a sua vinda. Em nome de Jesus, vá em paz, o Senhor é contigo. 7 horas nós temos nosso culto, esperamos todos vocês. Que o Senhor venha estar com cada um aqui.